Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos aqui mais esse domingo para, primeiramente, nós temos que adorar a Deus, sair de casa com o intuito de adorar a Deus. E outra coisa que você tem que colocar na sua cabeça quando você vem para a igreja, que o culto não é para você, que o culto é para Deus, para o Senhor. Então, às vezes eu ouço pessoas dizer assim, pessoas têm coragem de falar desse jeito, ó: ah, o culto não foi bom hoje, ou o louvor não foi bom, a palavra não foi boa. Mas o culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para Deus. Nós não podemos sair de casa achando que o culto vai ser para nós apenas. Nós temos que cultuar a Deus. A palavra culto quer dizer prestar adoração ao único Deus. Amém? Então, primeiro objetivo que nós temos que sair da nossa casa é cultuar a Deus mesmo, adorar a Deus. Segundo, ouvir sua palavra. Porque a palavra de Deus é a doutrina para o nosso espírito, é a maneira que nós nos transformamos. Nós cantamos hoje aqui para nos transformar, para sermos parecidos com Deus. E só tem uma forma, uma maneira de ser parecido com Deus: quando a palavra é gerada em nós, quando o ensinamento de Deus toma vida no nosso coração. Essa noite, se eu fosse dar um tema para a minha pregação dessa noite, eu ia dar o tema de unção que capacita. Amém? Diga aí para o seu irmão: unção que capacita. Diga mais uma vez para ele: unção que capacita. Amém? Eu gostaria que você prestasse atenção, que você não ficasse perambulando. Você não é mosquito, você não é pernilongo para ficar perturbando o ambiente, nem besouro. Você é ser humano, dotado de inteligência. Quem trouxe a Bíblia, abra sua palavra aí, a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 7 em diante. Efésios, capítulo 4, versículo 7 seguindo. Então nessa noite eu vou falar da unção que capacita. Amém? Domingo passado eu falei da unção que salva. Eu abri lá em 1 João capítulo 2, versículo 20, e li lá assim, que nós temos a unção do santo e nós sabemos tudo. É uma unção para salvação. Se nós não somos salvos, nós somos os piores seres humanos da terra. Porque há seres humanos que não são salvos, mas que não ouviram a palavra de Deus. Agora, se nós que ouvimos a palavra de Deus não somos salvos, então nós somos piores do que os ímpios que nunca ouviram ou que rejeitam a palavra. A primeira unção que nós precisamos ter na nossa vida, isso é uma certeza absoluta dentro de nós, é que nós somos salvos, é que nós temos a salvação. Não tem nada a ver com presunção ou com soberba dizer que é salvo. Se alguém não tem certeza da salvação, meu Deus, não tem certeza da sua fé, não tem certeza se Deus está na vida dele. Se alguém não tem certeza da salvação, esse alguém é o pior dos crentes. Como que eu sirvo um Deus de salvação e não sei se eu sou salvo? Eu tenho que ter certeza que eu sou salvo. O Filho de Deus é testificado no seu espírito que ele é salvo. Todo filho de Deus testifica dentro de si que ele é salvo. Assim como você respira, você sabe que você é salvo. Se você tem dúvida da tua salvação,
é porque Satanás está na sua cabeça te perturbando. A primeira unção que nós precisamos ter certeza absoluta, e tem que ter um ponto final na nossa vida, é que somos salvos. É que se Jesus voltar agora, nesse momento, nós vamos ser arrebatados com Ele. Amém, irmãos? Quantos vão ser arrebatados com Cristo? Diga amém. Ou se acontecer um imprevisto e nós morrermos dentro em breve, nós vamos estar morrendo juntamente com Cristo, sendo salvos em Cristo. Amém? Agora Efésios capítulo 4, versículo 7 diz assim, ó: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Amém? Diz aqui o texto, Paulo, ele está escrevendo para a igreja, porque a igreja tem que ter uma maneira de viver diferente da maneira do mundo. Os evangelhos, quando você lê, você aprende da vida de Jesus. Quando você lê Atos, você descobre a história da igreja. Quando você lê Apocalipse, você sabe o que vai acontecer no futuro. Mas quando você lê as cartas, você está lendo a vida da igreja, a doutrina para a igreja, o ensinamento para a igreja, a compreensão de como nós devemos ser servos de Deus aqui nessa terra. E Paulo está ensinando aos Efésios que a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. A graça quer dizer a capacidade de Cristo foi dada a cada um de nós. A graça, a capacidade, a unção foi dada a cada um de nós. E Paulo vai explicar aqui que Cristo desceu nas profundezas e levou cativo o cativeiro. Ele está ensinando que Cristo foi ao Hades e pegou o cativeiro, que é o lugar do seio de Abraão, um lugar onde quando as pessoas morrem, são salvas vão, que estava nas regiões do Hades, e Cristo levou às alturas. E quando Cristo, na sua última obra redentora, ele pega o cativeiro, que é o lugar do seio de Abraão, que ficava no Hades, os mortos estavam esperando Cristo, e quando Cristo aparece lá no Hades, no seio de Abraão, e se apresenta aos mortos, e prega aos mortos, e diz aos mortos que estavam esperando ali, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Moisés, todos os homens salvos do Velho Testamento, ele mostra a sua obra, e ele leva aquele lugar que estava no abismo, para o terceiro céus. Ele conclui a sua obra, e ele concluindo a sua obra, ele pode derramar dons para os homens. Dons, capacidades, ministérios. Ministérios de Deus para a nossa vida. Ministérios do Espírito Santo para nós. Quando nós falamos essa palavra ministério, nós temos um mau entendimento dela, porque às vezes nós pensamos que está falando da igreja, Ministério Avivamento Mundial, Ministério fulano de tal. Outro dia eu vi uma foto no Facebook que estava escrito assim: Ministério Jesus Cristo foi ali e já volta. Se você bobear, você fica, estava escrito embaixo. Ministério não tem nada a ver com a placa da igreja que está lá fora, com o nosso nome, que nós temos o nosso nome aqui, Avivamento Mundial. Não, ministério também não tem nada a ver com aparecer para os homens, para se aparecer. Eu quero um ministério porque eu quero ser
visto pelos homens. A palavra ministério quer dizer aquele que foi escolhido para servir os outros. A palavra ministério ensina que nós que somos chamados temos que servir as outras pessoas e não ser servido. Nós não devemos procurar dons e capacidades e riquezas para sermos servidos pelos outros. É ao contrário, nós temos que ser os servidores, aqueles que servem o corpo de Cristo. Deus escolhe pessoas para servir o corpo de Cristo. E as pessoas que Deus escolhe para servir o corpo de Cristo não são as pessoas mais felizes dessa terra, porque servir o corpo de Cristo não é nada fácil. Servir o corpo de Cristo não tem nada a ver com alegria, ao contrário, servir o corpo de Cristo tem a ver com guerras, com sofrimentos, com opressão. Quando você recebe um dom de Deus, quando você recebe um dom de Cristo, você não está recebendo uma alegria na sua vida, você está recebendo uma responsabilidade. E essa responsabilidade vai trazer muitos transtornos para você, porque você tem que lidar com pessoas. E meus irmãos, se tem uma coisa muito difícil nessa terra, é lidar com pessoas. Tem hora que eu tenho que ir orar sozinho, que eu tenho que vir aqui para a igreja, porque eu perdi a paciência, eu perdi a força, eu perdi o domínio. Eu tenho que vir aqui buscar a Deus, porque lidar com pessoas é uma coisa terrível. Pessoas que não sabem o que falam, pessoas que não entendem nada, querem dar palpite na vida de um pastor, por exemplo. É mais ou menos eu que não sei nada de medicina, querer ensinar um médico a clinicar. Não sei nada de engenharia, querer ensinar um engenheiro a levantar prédios, um arquiteto a elaborar plantas, um advogado a defender causas na justiça. Eu não tenho domínio da medicina, eu não tenho domínio da engenharia, eu não tenho domínio da arquitetura, eu também não tenho domínio da advocacia do direito. Eu não posso colocar o meu dedo no rosto de um médico e querer ensinar ele a ser médico, porque eu não estudei medicina. Eu não sei nada de medicina, a não ser que Dorflex tira dor de cabeça de vez em quando. Mais ou menos eu sei isso. Eu não sei nada de arquitetura, eu só sei olhar e falar: nossa, que bonito que ficou esse projeto. Não entendo absolutamente nada. Eu não sei pegar a Constituição do Brasil, interpretar as leis, artigo 1, parágrafo 2. Eu não sei nada. Eu não posso chegar no advogado e querer explicar para ele a Constituição, porque eu sou uma pessoa ignorante da Constituição. Eu sou leigo. Aí, irmão, tem gente que vem para a igreja, não sabe nada, só sabe o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e quer dar palpite na vida de um pastor. Isso me deixa furioso, porque a pessoa não ora, a pessoa não lê, a pessoa não conhece a Bíblia, nem o que significa a palavra Bíblia, e ela tem o direito, às vezes ela se sente no direito de criticar um pastor. Bom, quando eu tenho que criticar alguém, quando eu vou criticar alguém, ao menos eu preciso ter propriedade para isso. Eu preciso ao menos ter alguma formação para mim ter condições moral de criticar alguém. Mas o fato é que nós temos visto pastores desviando, pastores se matando, pastores deixando o ministério, igrejas fechando. Não é porque o diabo é ruim, é porque os membros da igreja não compreendem o pastor. Eu não estou falando isso como um desabafo, eu estou falando isso como verdade absoluta, como verdade que tem acontecido dia após dia. Nós temos visto membros que saem daqui, vão falar mal daqui para lá, membros que vêm de lá, vêm falar não sei da onde de cá.
O reino de Deus está dividido, e quem divide o reino são as próprias pessoas que ficam falando mal uma das outras, que ficam criticando umas das outras. E tinha que ter um gato cada uma dessa pessoa, porque o gato tem 7 vidas, junto com a da pessoa daria 8, e essa pessoa cuidaria corretamente da vida dela, porque ela tem um gato que tem 7 vidas. O ministério é uma coisa que requer força. O ministério é algo que requer capacidade de Deus, força de Deus, e Deus chama pessoas para o ministério. Deus chama pessoas. Quando eu cheguei na igreja em 94, Deus me chamou. Eu senti Deus me chamar. Como que você sentiu, pastor? Eu senti que eu precisava conhecer as Escrituras. Eu senti que eu precisava entender mais a respeito de salvação, de almas, do Espírito Santo. E eu senti um chamado de Deus para pregar o Evangelho, não aqui com esse microfone, mas eu senti o chamado de Deus de pregar o Evangelho onde eu estava. Quando você tem o desejo de pregar o Evangelho, é indício que você tem uma chamada de Deus na sua vida. Quando você sente um fogo, uma vontade de falar para as pessoas de Deus, é indício de que Deus está te chamando. Quando você tem vontade de conhecer a Bíblia, e você pega a Bíblia nas mãos, ainda que você pegue ela de ponta cabeça e você não entenda muita coisa, mas você tem aquela sede das Escrituras, é um indício, é um sinal que Deus tem um chamado para você, que Deus tem uma graça para você, que Deus tem um ministério para você. Quando você vê alguém manifestar um demônio, e passa um culto, você vê aquela mesma pessoa manifestar o demônio de novo, e passa outro culto, você vê aquela pessoa manifestar o demônio de novo, e você, diferente dos outros, você pensa assim: Deus, o que tem que fazer para ajudar essa pessoa? Você tem um chamado de Deus na sua vida. Porque quando uma pessoa manifesta o demônio por 10 vezes, a pessoa comum que foi chamada por Deus para salvação, ela vai criar um sentido assim: puxa, essa pessoa não quer nada com Deus, vai mostrar o problema. Mas a pessoa que é chamada por Deus não mostra os problemas. A pessoa que é chamada por Deus para o ministério, ela quer buscar uma maneira, uma solução de ajudar aquela outra. Quando você vê o desejo de aconselhar alguém, de explicar alguma coisa para alguém, sem maldade, sem soberba, sem altivez, você vê uma pessoa e você quer ensinar alguma coisa para ela, você descobriu uma revelação nas Escrituras e você quer falar com aquela pessoa, é indício que você tem uma chamada de Deus na sua vida, porque você quer partilhar com as outras pessoas o que você está aprendendo. A pessoa que Deus está chamando é uma pessoa diferente das outras, porque enquanto todo mundo vê só o físico, Deus começa a mostrar o espiritual. Deus começa a dar amor, e amor é um negócio que só Deus pode derramar no nosso coração. Só Deus derrama amor no nosso coração, o amor de suportar as pessoas, o amor de lutar pelas pessoas, o amor de ajudar as pessoas sem ter nada em troca, o amor de ir visitar uma pessoa que está enferma, uma pessoa que ficou alguns cultos sem vir à igreja, uma pessoa que sumiu e você sente a falta dela na igreja e você põe no seu coração: o que está acontecendo com essa pessoa? É indício que Deus tem uma obra na sua vida, que Deus tem um chamado para você. É quando você sente a falta de um irmão aqui na igreja, e você liga para esse irmão na segunda-feira e diz assim: irmão, fiquei preocupado com você, porque de domingo você não falta. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa com você? Porque domingo eu olhei para o lado e não vi você na cadeira, e eu senti a necessidade de me importar com você e de perguntar o que aconteceu com você. É o coração de alguém que está sendo chamado por Deus. É quando você sai para a rua
E você vê as pessoas e você cria aquela pergunta: Deus, como que essas pessoas vão se salvar? De sábado, lotado o centro, e você vê aquelas pessoas transitando pelas ruas da nossa cidade, e você pergunta assim: será que essas pessoas são salvas? É quando você pergunta: como nós vamos ganhar essas pessoas para Deus? É a prova que Deus tem algo chamando você. É quando você vê um desviado usando droga, ou você vê um desviado fazendo qualquer delito dessa sociedade, e você olha para aquele desviado e você pensa assim: meu Deus, traz ele de volta. Meu Deus, volta essa pessoa para a tua casa. É quando você vai dar a palavra para o desviado e você sabe que ele vai xingar você, mas o teu coração queima, porque você sentiu o amor por aquela pessoa que estava um dia firme e hoje não está mais. É a graça de Deus. Isso se chama graça. Isso se chama capacidade de Deus no nosso coração. Isso se chama unção de Deus em nós para fazer a obra do Senhor. É quando você se preocupa com as almas, é quando você se preocupa com os irmãos, é quando você se preocupa com a obra de Deus. É quando você deixa de vir à igreja para ser servido, para você receber uma palavra, para você receber uma imposição de mãos, para você receber uma oração, para você receber um conselho. É quando você deixa esse estágio de receber, é quando você deixa esse nível de vir para a igreja para receber, para um nível de vir para a igreja para doar, para ofertar, para trabalhar para Deus. É quando você pensa assim: meu Deus, eu estou no nível, num ponto de me preocupar comigo, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com as minhas tribulações, com os meus anelos, com os meus anseios. Meu Deus! E quando você sai desse nível e você diz assim: meu Deus, eu quero fazer a sua obra, Senhor. Eu quero fazer sua obra. A Bíblia diz que a seara é grande. A seara é muito grande, quer dizer, os campos para fazer a obra de Deus são muito grandes, mas os ceifeiros são poucos. São poucos, não por falta de Deus chamar, mas por falta das pessoas escutarem. São poucos, não por falta de Deus tocar, mas por falta de obedecimento, de obediência das pessoas. Meus irmãos, há uma unção de Deus para nos capacitar a fazer a obra do Senhor. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus nos dá graça segundo a medida do dom de Cristo. E ali nós começamos a ler que Deus capacita homens para a sua obra. Bom, eu já falei dos indícios de se você tem a obra de Deus na sua vida. Amém? Todas essas coisas que eu falei, se você sente, é que Deus tem algo chamando você. Se você sente o amor pelas almas, se você se importa com a igreja, se você vê as pessoas dando um problema e você procura um jeito, você ora por essas pessoas, você tem a visão de interceder por elas pelo menos, é porque está sendo gerada em você uma semente de Deus. Se você tem o desejo de pregar Cristo, tem a semente em você. Bom, esses são os indícios de Deus ter uma obra na sua vida. Mas agora eu quero falar de uma pessoa que foi chamada. O que vai acontecer com uma pessoa que é chamada? Bom, como que eu sei se eu tenho um chamado? Se eu tenho esses indícios, se eu me preocupo com a obra, se eu amo, eu tenho chamado. Eu tenho a vocação. Se eu quero ver almas no reino, se eu faço alguma coisa por isso, ainda que de uma maneira muito pequena, eu tenho chamado. Agora eu quero mostrar para você o que acontece com uma pessoa
que tem um chamado, primeiro, essa pessoa vai ser preparada por Deus. Diga aí para o seu irmão, essa pessoa vai ser preparada por Deus. Amém? Bom, pastor, então porque eu tenho um amor pelas almas, eu olho aqui para a igreja, eu vejo fulano que faltou, eu busco, pastor, eu quero aconselhar o casal, às vezes eu passo em frente à casa de alguém que não está vindo na igreja, eu pelo menos falo, vai lá na igreja, eu estou procurando ler a Bíblia, pastor, eu não entendo muito, mas eu estou lendo, eu procuro fazer minhas orações, eu peço para Deus me usar. Ô glória, você tem um chamado, agora você vai ser preparado por Deus. Então começa um processo na sua vida de preparação. Então, uma pessoa que foi chamada por Deus para prosperar, ela tem um tipo de tratamento. Deus vai tratar ela para ela prosperar. Deus vai tratar ela para ela ganhar o dinheiro. Deus vai tratar ela para ela ser uma coluna aqui na igreja. Deus vai tratar o caráter dela para ela ser uma bênção financeiramente. Agora, quem tem um chamado para estar na obra de Deus, para ganhar almas, para aconselhar almas, para cuidar de almas, para ensinar almas, para estar no corpo de Cristo, no ministério do corpo de Cristo, o tratamento é diferente. Então começa um tratamento para que você amadureça. Diga aí para o seu irmão, você precisa amadurecer. Então Deus é assim, irmão, nós todos aqui somos filhos, coisa bonita, e Deus ele trata cada um de nós personalité, é igual o Itaú, é personalité, não é multidão. Cada um de nós, Deus trata de um jeito. Então tem uns que Deus ele protege, tem uns que Deus não deixa as coisas tocar nele, porque é o tratamento de Deus, é a proteção de Deus, é o cuidado de Deus. Quando a pessoa é uma criança na fé, um bebezinho na fé, um menininho na fé, uma menininha na fé, pode ter 40 anos, mas é um menino na fé. Opa, Deus protege, assim como o pai e a mãe protegem os seus criancinhas, Deus protege. Então Deus está protegendo muitos de nós, porque ainda nós somos criancinhas de colo nos braços do Senhor. Somos criancinhas e Deus não vai deixar Satanás destruir uma criancinha. Deus não vai dar 1000 quilos para uma criancinha carregar. Ele vai proteger a criancinha. Alguns de nós somos criancinhas nos braços de Deus. E é tão bom ser criancinha no braço de Deus. Acho que é a melhor coisa que tem. Quando eu entrei na igreja eu era uma criancinha. E Deus cuidava tanto assim, era tão bom. Nada acontecia na minha vida de ruim. Deus não deixava. Meu Deus. Aí de repente, Deus chama. Aí Deus fala assim, ó, chamei. Você tem que deixar de ser criança. Aí você pergunta, como que eu deixo de ser criança? Aí Deus fala assim, bom, eu vou te tirar do meu colo. Você vai aprender a andar com as suas próprias pernas. E daí, quando Deus tem uma chamada na nossa vida, Deus não nos poupa mais. Não tem mais tratamento exclusivista de proteção. A pessoa que é chamada por Deus, ela tem que ser preparada. E só tem um jeito de preparar uma pessoa para o ministério: nas lutas, nas provações, nas dificuldades. Bom, enquanto você é uma criancinha, enquanto você é um bebezinho com Deus, então Deus te protege, ninguém fala mal de você, ninguém te confronta, você entra na igreja e todo mundo gosta de você. Mas a partir do momento que Deus te chama, e Ele fala assim, agora é hora de você andar com as suas próprias pernas, então você começa a passar por circunstâncias e por situações para que você amadureça. Então começa a surgir situações para você amadurecer,
Porque se você ficar no colo, o resto da vida no colo de Deus, você pede, Deus te responde no outro dia. Você pede, Deus te responde no outro dia. Você nunca espera. Epa, você nunca vai crescer. A partir do momento que Deus tem um chamado na sua vida, você pode contar com essa palavra no seu dicionário. Espera. Você tem que aprender a esperar as coisas. Você vai orar e você não vai ser respondido de imediato, porque você tem que aprender a esperar. Porque a espera é um trabalho de Deus muito forte dentro de nós. Dentro da espera nós amadurecemos, nós criamos fé, nós criamos amor. Agora, quando você é uma criancinha no colo de Deus, você pede uma coisa na sexta noite, no sábado de manhã você tem aquilo, e você fica no primeiro amor. Nossa, que Deus maravilhoso é esse? Eu pedi na sexta, no sábado eu fui atendido. Bom, você é chamado, e aí Deus tem uma obra na sua vida, aí de repente acaba esse negócio, você pede na sexta, você vai receber na sexta de daqui 5 anos, e você tem que dar glórias a Deus por isso. Você começa a deixar de ser criança, sabe? Você começa a amadurecer, e você tem que amadurecer no meio das lutas, porque Deus não pode fazer qualquer pessoa. O diabo treina seus homens, Deus tem que treinar os seus também. O diabo lapida os seus homens. Você pensa o quê? Que um macumbeiro é um homem fraco? Nenhum macumbeiro é um homem fraco. Todos os feiticeiros, os espiritistas, eles são homens treinados por Satanás. Eles suportam problemas, eles suportam lutas, eles vão a lugares que talvez eu e você não tenha coragem de ir, sozinhos, em cemitérios, em encruzilhadas, em matas. São homens preparados. Agora o jovem que está aqui, quer ser usado por Deus, se prepare. Os homens que estão aqui, que têm chamada de Deus, se preparem. As mulheres de Deus que estão aqui, têm chamada, se preparem, porque não tem moleza para quem é chamado por Deus. Não tem moleza. Deus molda mesmo, Deus amassa. Esse negócio de ninguém pode falar de mim, esse negócio de meu nome não pode sair na fofoca, esse negócio de eu não posso ser caluniado, Deus trabalha a ponto de você ser vítima de fofoca e ajudar o fofoqueiro, ser vítima de calúnia e ajudar o caluniador. Você cria amadurecimento, você suporta oposição, você suporta falatórios, você começa a suportar pessoas, você começa a suportar pessoas que não gostam de você, e você começa a não se importar mais com a opinião dos outros, porque Deus tem que amadurecer você. Bom, você entra no tempo da espera, e dentro da espera Deus vai tirando o que não presta de você, porque você não pode ser um molenga, você não pode ser alguém que sai chorando pelas ruas aí desesperado, porque você vai ter que suportar as coisas, porque você tem que suportar a luta, você tem que suportar a provação, você tem que suportar as guerras, as pessoas, os falatórios, os enganos. Você tem que estar pronto para tudo, e você não vai estar pronto sendo protegido, você vai estar pronto na hora que você for testado. Nós somos testados. É um tempo chamado preparo. Tem gente que chega na igreja e vê o pastor pregar como eu estou pregando aqui, e fala assim: nossa, deve ser fácil pregar, deve ser fácil ser assim, mas não é. Outros dizem assim: bom, daqui 3 meses eu vou ser o cara, mas não é assim. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus são testadas, você é testado, você é lapidado. Falta o dinheiro para você não confiar mais no dinheiro e confiar em Deus. E aí, você que precisa do dinheiro e depende do dinheiro, você vive do seu salário, você tem fé no seu salário, porque você só vai pagar as tuas contas com o teu salário. Chega um tempo que Deus permite que a gente crie fé, a ponto de viver sem Ele, porque você tem que ter fé em Deus.
Bom, meu irmão, talvez eu estou falando com você que está passando luta, e você não sabe o que você está passando luta, mas essa luta não é para te destruir, essa luta é para te levantar. Talvez eu estou falando com você que já está aí nesse negócio da espera, e você não sabe o que você está esperando. Você está esperando que você precisa aprender princípios que você só vai aprender na espera. Eu não estou dizendo que as lutas não vão passar. Eu estou dizendo que se você quer ser uma pessoa forte, se você quer ser um crente forte, se você quer ser um homem de verdade, se você quer ser uma mulher de verdade, você tem que ser provado e aprovado por Deus. Se Deus te coloca num lugar sem você ter sido provado, testado, sem você ter apanhado, rejeitado, sem você ter passado lutas espirituais, financeiras, familiares, e Deus coloca você num lugar sem você ter passado pelos testes, você não vai suportar nada, qualquer coisa vai te derrubar. Mas se você é experimentado, se você aguenta, se você suporta, se batem em você e você continua de pé, se você ora pelos seus inimigos, se você consegue suportar, então, meu irmão, Deus pode colocar onde Ele quiser, que você vai continuar ali, porque por mais que as pessoas, que os demônios, que as situações, que a sociedade, que as instituições tentam te derrubar, ninguém pode te derrubar, porque Deus te provou e te aprovou. Deus te aprova. É o preparo. Davi, antes de derrotar Golias, ele estava lá nas ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, e aparece o leão, e ele mata o leão, e depois aparece o urso, e ele mata o urso. E matar o leão, matar o urso, não deu prestígio para ele, porque ele estava defendendo uma ovelhinha só. Era um teste de Deus, porque se Davi pensasse assim, eu vou arriscar minha vida por uma ovelha, leão, pode levar essa ovelha, urso, pode levar essa ovelha, ele seria reprovado. Ele simplesmente colocou a vida dele em risco por causa de uma ovelha do seu pai. E o pai dele não era um pai bom. Puxa, eu tenho que respeitar meu pai porque ele é bom. Não, o pai de Davi não era um homem bom. O pai de Davi, segundo a tradição, tinha vergonha de Davi, porque Davi era ruivo, e ser ruivo, cor da terra, naquele tempo era ter um sinal de maldição na sua família. Então o pai de Davi, ele colocava Davi para cuidar dos rebanhos, escondido nas suas fazendas lá no interior, para que ninguém soubesse que ele tinha um filho ruivo. Ele queria esconder o filho dele, mas para esconder o filho dele, o pai dele era pastor também, sabia que havia leão, que havia urso, mas mesmo assim, o pai de Davi deixou Davi lá no meio do nada, com as ovelhas, com leão e urso. Ou seja, o que o pai de Davi queria? Se livrar da maldição, se livrar daquele ruivo. Davi poderia ter dito assim: meu pai me rejeita, é uma ovelha só, deixa que morra, meu pai tem que me dar valor. Ele estava sendo provado nas coisas pequenas, e quando ele pega e vence o urso, vence o leão, ele não fica famoso, ele não fica rico, ele não fica nada, mas ele estava sendo testado por Deus, para depois, num dia futuro, ele ser um matador de gigante. E ser matador de gigante fez ele ser o Davi que nós conhecemos. Você, antes de derrotar um Golias, um gigante, e acontecer algo grande na sua vida, você tem que ser fiel nas coisas pequenas. Você está sendo fiel nas coisas pequenas? Deus testa a nossa fidelidade, meu irmão. Deus testa. Eu me lembro de ensinar a Bíblia por 7 horas seguidas para uma pessoa. E eu me lembro naquele tempo, que já tinha os estrelinhas naquele tempo, dos estrelinhas dizer assim: rapaz, mas você vai ficar gastando o seu tempo 7 horas com uma pessoa só para ensinar? Eu só ensino na escola dominical, que a igreja que eu pertencia tinha escola dominical. E se tiver mais de 15 pessoas, porque se tiver menos, eu perco a emoção de ensinar. Ou seja, como que você não é fiel com o pouco que Deus coloca nas suas mãos?
Como que você não é fiel no mínimo e você quer ser honrado no muito? Deus te dá uma formiga para você cuidar e você mata essa formiga porque você acha essa formiga pequena. Mas saiba que essa formiga é o degrau para você cuidar de algo grande. As coisas pequenas que Deus colocou na sua mão, meu irmão, as coisas pequenas que Deus está permitindo que você tenha, coisas grandes no futuro. Se você que está sentado aqui não valorizar as coisas pequenas que você tem, se você não agradecer a Deus pela casa de aluguel que você mora, se você não louvar a Deus pelo carro que você tem, se você não se sentir bem nas roupas que você veste, e você murmurar, e você praguejar, e você não cuidar do pouquinho que você tem, do mínimo que você tem, saiba, meu irmão, que você nunca vai ser colocado no muito, porque nem no pouco você foi fiel. Então eu ouço pessoas dizer: pastor, o dia que eu ganhar na Mega Sena, você vai ver, nós vamos derrubar essa igreja, nós vamos construir uma de ouro. Mas é tão fácil saber que essa pessoa nunca vai ser próspera. É só fazer aquela pergunta pequenininha que incomoda demais as pessoas. Meu irmão, você está me dizendo que você vai dar outra igreja dessa se você ganhar na Sena, mas hoje você ganha R$1.000, 1.500, você é dizimista? Você é um dizimista, meu irmão? Você não tem coragem de dar 150 porque você ganha 1.500. Você não devolve R$150 para Deus. Você acha que você vai dar 1 milhão para Deus um dia? Jamais. Porque você não é fiel com o salário pequenininho que você tem com Deus. Conhecendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras. Você pode falar que o dízimo é coisa do Velho Testamento, mas aí então você rasga Mateus 23, 23, você rasga Hebreus capítulo 8, capítulo 9, você rasga tudo isso aí, já que é coisa do Velho Testamento. Você pode querer provar para si mesmo que o dízimo é uma coisa da igreja, que os homens que criaram, mas você sabe dentro de si que o dízimo é uma ordenação do Espírito, que é a ordenação da palavra, e você não é fiel com pouco, porque 100, porque 50, porque R$200 é pouco, você não consegue ser fiel no pouco. Então como que Deus um dia vai ter a capacitação de colocar você numa coisa que é muito? Meu Deus! Nós somos preparados, nós somos provados por Deus. Você não vem no culto de quarta porque você está com preguiça, porque você teve uma dor nas costas, mas você vai trabalhar com essa dor nas costas, você vai fazer suas atividades com dor de cabeça, mas na igreja você não pode vir porque você está cansado. Mas todos os dias que você acorda cansado, você não falta do seu trabalho, porque senão você é mandado embora. Você vai trabalhar cansado, você vai trabalhar com gripe, você vai trabalhar com dor, mas quando dá uma dor, você não vem na igreja. Sabe, meu irmão, essas coisinhas minúsculas que às vezes nós não damos importância, nós insignificamos essas coisas pequenas. Essas coisas estão nos provando, essas coisas estão sendo testes para ver se nós somos fiéis. Porque antes de Deus colocar mais na nossa vida, nós somos provados naquilo que nós já temos. Como que você terá mais do que você tem, se você não consegue ter ou administrar aquilo que você já tem hoje? É impossível. Deus prepara aqueles que são chamados, seja qualquer tipo de chamado, seja para prosperar, seja para pregar a palavra, para evangelizar, para ganhar essa cidade, para sair nas ruas gritando, seja para aconselhar, seja para ministério de casais, para ministério de jovens, seja para ministério de crianças, seja para ministério de ensino da palavra, seja para pregação, seja para louvor, seja para que for, seja para socorrer pessoas financeiramente. Antes, Deus tem que preparar a gente, e o preparo é nos provando nas coisas pequenas que Ele nos dá. Deus te dá uma caneta, meu irmão, e Deus fica olhando o que você vai fazer com essa caneta. E dependendo do que você faz com essa caneta, você é fiel com essa caneta, Deus te dá outras coisas. O que é uma caneta? Uma caneta, que legal.
Aí Deus vê o que você faz. Você pode escrever com a caneta. Você pode mudar o mundo com uma caneta. Você pode escrever um livro com uma caneta e esse livro ser tão poderoso que influenciar toda a terra. Você pode escrever uma carta, salvar alguém por uma carta. Cada um julga a caneta o que ela é. Mas o fato é que Deus nos dá as coisas. Deus nos dá coisas pequenas e parecem ser insignificantes. Mas por trás dessa ação de Deus de nos dar coisas pequenas e aparentar insignificante, Ele está nos olhando, Ele está fixo com os seus olhos em nós, para ver se nós vamos ser fiéis com aquela coisa pequena, parece ridícula, parece nada, mas Deus está nos provando, porque se nós formos aprovados, Ele nos dará coisas maiores. Você quer prosperar, irmão? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser honrado? Você tem que ser provado, meu irmão. Tuas palavras têm que ser provadas. Teu amor por Deus tem que ser provado. As tuas orações têm que ser provadas. Satanás desafiou Deus por Jó. Ele teve que provar o que ele era. Ele teve que provar que ele era um homem íntegro e fiel, não só nas riquezas absurdas que ele tinha, mas ele teve que provar que ele era um homem rico, que ele era um homem fiel na miséria, na doença, no opróbrio, na vergonha, na rejeição dos seus amigos. E ele provou, e Deus deu o dobro para ele depois, o dobro de tudo que ele tinha. Deus nos dá graças, mas Deus nos capacita primeiro. Você está pronto para ser capacitado por Deus? Deus nos prepara primeiro. E aí? Quem acha que Deus é missinho miojo, que põe lá no micro-ondas, 3 minutos depois está pronto, está enrolado. Eu ouço gente dizer assim, não, se Deus não fizer, Ele não é Deus. Não, meu irmão, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E se Ele não fizer, é porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, porque Ele vê do alto. Deus está provando você. Deus está deixando as provas vir, não para te judiar, para você ser judiado, para você ser maltratado. Não tem propósito, pastor, as coisas não têm propósito. Não, Deus tem propósito naquilo que está acontecendo com você. Mas foi o diabo que lançou. Se for o diabo que lançou, Deus tem propósito. Deus converge, Deus transforma aquilo que o diabo lançou em você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem propósito a sua vida. O que você está passando, o que você está ouvindo, o que está acontecendo com você tem propósito. E você tem que estar aberto, conectado. Você tem que estar percebível do que Deus tem para você. Porque o dia que você entrar em harmonia com o plano de Deus, o dia que você entrar em sintonia com o plano de Deus, muitas lutas que você está passando vão passar, porque você vai ter sido aprovado. Meu irmão, ouça aqui a palavra de Deus para você essa noite. Você que foi reprovado já. Porque tem gente que já foi provado e reprovado. Deus dá uma nova chance para todos nós. Toda vez que eu fui reprovado, porque ninguém é bom em tudo, Deus me deu novas chances de eu ser aprovado. Irmão, abre teu olho. Não deixa o diabo te cegar e o diabo tirar sua fé e você achar que Deus está sendo duro com você, porque Deus, ao contrário, Ele está te moldando para uma grande obra que tem na sua vida. Deus está te preparando. Deus tem que preparar os seus. Tem que ser homens fortes, homens sábios. Tem que ser mulheres fortes, mulheres sábias. Não pode ser qualquer tipo de mulher que entra em intriga, em fofoca, que briga por qualquer coisinha. Qualquer coisinha está brigando. Essas mulheres rixosas que fazem um marido brigar com outro por causa de idiotice. Deus tem que preparar mulheres. Deus tem que preparar homens.
para não serem abalados por qualquer coisa, para não viverem de sentimentos e de pensamentos e de emoções, viverem da fé, porque o justo viverá da fé. Deus está preparando você, jovem. Pastor, mas Deus está preparando você. E às vezes você tem que ficar sozinho. Deixa namorar, deixa as pessoas ao teu redor namorar, deixa as pessoas fazer o que elas quiserem, jovem. Deixa, porque Deus cuida de você. Não se sinta para trás de ninguém, porque Deus nos prepara na solidão também. Que a solidão nos faz fortes. Quando você está sozinho, você tem que criar força da sua fraqueza. Puxa, está todo mundo indo lá para a festa, não sei para onde, não sei o que. Está todo mundo dando a volta, comendo lanche. Que vá. Se Deus tem uma obra na sua vida, vá você buscar a Deus. Vá você falar com Deus. Vá você se isolar. Vá você ser diferente. Vá você não ser igual a todo mundo. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Nessa noite, que Deus possa estar te capacitando para a obra. Amém? Deus possa estar te capacitando para a obra. Que você possa estar fazendo a obra de Deus. Que Deus possa estar te honrando para você fazer a obra dele. Não importa se você errar, se você acertar, não importa o resultado. Importa que você quer fazer a obra de Deus e Deus vai te preparar para isso. Coloca a mão no seu coração agora.